4. Capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, todos encontraram, amém? Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então, os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava enchendo de água. Jesus estava no barco na parte de trás, dormindo. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: cala-se, acalma-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Amém? Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia e queremos falar acerca de Jesus, especificamente a sua vida, ministério e atos. É interessante a gente compreender que o Evangelho acerca da vida e obra de Jesus, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, como de costume. Os Evangelhos, eles vão narrar a vida e o ministério de Jesus em 4 perspectivas. Muito se fala, por exemplo, o povo só fala de Lucas, Mateus e Marcos, dizendo que são os Evangelhos sinóticos, ou Evangelho semelhante. Porém, tanto o Evangelho de João como os demais Evangelhos, eles narram a vida e a obra ministerial de Jesus. É o erro muito grotesco a gente falar que somente esses 3 Evangelhos são sinóticos, relatam a vida e a obra de Cristo, sendo que todos relatam, porém, cada um escreveu numa perspectiva. Mateus, quando ele foi escrever aos judeus, ele foi escrever para dizer que Jesus é o rei dos judeus. Por isso que ele vai começar com uma genealogia, porque historicamente falando, quando se ia falar de um rei, tinha que falar da sua origem, da sua genealogia, para mostrar de onde esse homem veio. E quando Mateus começa a descrever a genealogia de Cristo, ele quer mostrar que Jesus ele vem da descendência de Davi, lá de Judá, mostrando que ele é herdeiro e tem direito ao trono. Quando chega Marcos, ele vai escrever uma perspectiva totalmente antagônica à de Mateus. Ele vai escrever mostrando que Jesus é servo. Por isso que ele vai dizer, o tema central de Marcos é mostrar que ele veio para servir e não ser servido. E todo esse tema vai reger o Evangelho de Marcos nos seus 16 capítulos. Quando Lucas ele vai escrever com um pouco mais de conteúdo, ele vai falar acerca de Jesus como aquele que alcança os marginalizados e os excluídos da sociedade. Quem são? Os aleijados, os cegos, os coxos. As mulheres naquela época viviam à margem da sociedade sem valor nenhum. É aonde você vai ler no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que mais cita mulheres. Em todo o contexto bíblico é onde você vai ver as mulheres fazendo parte diretamente do ministério e obra de Jesus. Quando chega em João, ele vai narrar acerca da deidade de Cristo. O que é a deidade de Cristo? A deidade de Cristo é falar quem Jesus é de forma espiritual. Ele quer dizer que ele não é só um profeta,
ele: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. O eu sou, que é mencionado em Êxodo capítulo 3. João, ele tem um peso teológico mais profundo. João, ele vai pegar todo o protocolo e perspectiva do Logos, quando diz: olha, o Logos é o Deus, e Deus é o Logos. Ele é a palavra dita do Deus Pai lá no Gênesis. Por isso que ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é o próprio Deus. E quando ele diz isso, ele vai falar acerca de Jesus. Em uma perspectiva panorâmica, os evangelhos falam de Jesus, quem é Jesus e da sua obra. Porém, dentre essas narrativas, uns presenciaram os momentos e outros não. Por exemplo, o evangelho que nós vemos hoje, que é Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, vai fazer uma narrativa que Mateus não descreve de forma detalhada. Eu peguei aqui no culto de senhoras, que foi depois da semana, a tempestade, quando Jesus anda sobre as águas. Aqui é um contexto totalmente diferente. Jesus, ele ordena como ele ordenou, porém ele não anda sobre as águas. Onde é que Jesus está aqui? Ele está no barco. E quando ele veio mostrar que ele veio para servir, o contexto anterior, que são os textos antes do capítulo 4, vai mostrar que ele operou milagres. Você pode olhar na sua Bíblia, ele operou milagres e maravilhas, e uma multidão veio atrás dele. Por quê? É que nem, irmãos, uma pegada política. Se alguém dá, por exemplo, alimento, se alguém faz isso que é a necessidade básica do povo, o povo começa a ter como referência e como uma autoridade pública e o reconhece como líder. Jesus, ele fazia o quê? Ele curava não para atrair o povo, ele curava para mostrar que a promessa para a igreja é uma promessa de poder. Mas a multidão era atraída mediante a cura, porque tinha muitos necessitados. Ele multiplicava os pães não para atrair a multidão e conquistar o povo para se rebelar contra o Império Romano, mas ele fazia os milagres mediante a necessidade humana e a glorificação a Deus. O milagre ele só é realizado mediante a necessidade humana e, acima de tudo, a glorificação a Deus. E, irmão Tiago, por que tudo isso? Para a gente entender o versículo 35 ao versículo 41. O texto, ele vai narrar dizendo que Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem para o outro lado. Ele deu uma ordem imperativa e ativa, dizendo: vão para o outro lado. Os discípulos obedientes pegam o barco e vão. Só que quando eles vão, tem o que aconteceu, o que falei no culto da senhora, uma tempestade. A diferença dessa tempestade é que Jesus não estava fora do barco. Ele estava onde? Aonde, irmãos? Dentro do barco. Ele estava dormindo. E no meio dessa tempestade, os discípulos começam a ficar desesperados. Por quê? É uma dificuldade que está sucumbindo um meio que eles tinham de locomoção. O único meio que eles tinham para chegar ao outro lado estava afundando. O texto é enfático em dizer essa questão. Estava dizendo: olha, o barco estava indo a pique. O barco estava afundando. Ou em outras linguagens, como a minha, vai dizer que a barca estava afundando. E Jesus dormiu. E surge uma pergunta: quem ordenou para eles atravessar? Quem ordenou? Diga algo de bom conciliar. Quem ordenou? Jesus estava onde? E os discípulos estavam com medo. E Jesus estava onde? Dentro do mar. E nesse medo, o medo toma de conta deles, homens experientes, homens que tinham experiência em grandes tempestades. E agora o medo toma de conta deles e eles vão lá, ficam desesperados e veem a água entrando no barco e Jesus dormindo. E diante disso eles chegam a Jesus e acordam a Jesus. Irmãos, mas quem ordenou foi Deus. Eles já tinham presenciado Jesus curar um cego ou não? Sim ou não? Sim. Eles já tinham presenciado Jesus operar muitas maravilhas, como expulsar demônios, fazer um coxo andar, como confrontar os fariseus. Já. E por que eles foram questionar a Jesus? É porque
ordena e direciona, mas nós, pela nossa pequenez e fragilidade pecadora, nós temos dificuldade em obedecer Jesus de forma assídua e constante por conta do medo. Eles estão em uma linha muito tênue entre obedecer Jesus e ficar na tempestade. Preste atenção, olha para o texto. Jesus disse: vocês vão, mas tem a tempestade. E a maioria do povo é assim. A maioria do povo, Deus ordena, Deus dá o direcionamento, Deus já falou por meio da oração. E quando está no trajeto daquilo que Deus ordenou e estabeleceu para seguir, aonde Ele prometeu e designou, se levanta as tempestades da vida, se levanta as circunstâncias, as tribulações, e durante o caminho acaba questionando: será se foi Deus que falou comigo para fazer determinada ação? Será se Deus está comigo? Será se Deus verdadeiramente me falou? Ora, a inconstância na fé, ela faz a gente desacreditar piamente da presença de Cristo conosco. Irmãos, Deus não é culpado da tempestade do levante. Deus, se Ele ordenou a nós chegarmos e avançarmos em um ambiente, nós devemos só obedecer. Se Ele mandou sentar, a gente senta, não pergunta nem se tem cadeira. Se Ele mandou falar, a gente fala, não pergunta nem o porquê. Se Ele mandou ajudar, a gente ajuda, sem perguntar e sem olhar quem. Nós devemos entender que a ação soberana que Deus ordena, ela deve ser inquestionável. Nós só devemos obedecer, nós só devemos seguir. Mas, irmão Tiago, é muito levante, é muita dificuldade. Pouco importa se você está no direcionamento de Deus, está debaixo da promessa, está debaixo da segurança, está debaixo da providência, está debaixo do direcionamento. Como assim, irmão Tiago? Elias confrontou os profetas de Baal, mas estava debaixo da promessa e do direcionamento divino. Irmão Tiago, quando Jezabel ameaçou de morte, ele não estava debaixo da promessa, estava, mas o medo de morrer fez com que ele desacreditasse na ação soberana do Deus que matou todo mundo. Outra hora, sabe o que é isso? É a fragilidade da fé, é uma fé não embasada, é uma fé não exercitada, ela gera a perspectiva divina míope. Como assim, irmão Tiago? Durante a caminhada, nós presenciamos milagre dentro da família, nós presenciamos providência dentro da nossa casa, nós somos fruto de milagre, e qualquer tempestadezinha depois que se levanta, a gente chega a falar com meus discípulos: aonde tu estás, Senhor, que não se importa que pereçamos? Irmão, isso é errado. Errado se nos leva a murmurar. Isso mesmo que você ouviu. É errado a partir do momento que nos leva a fazer a murmuração. Nós precisamos estar sujeitos aos mandamentos e aos desígnios de Deus. Tem muita gente que tem sonhos e sonhos, visões e visões, querendo saber qual é a vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pode sonhar, pode ter visão, pouco importa sonho, pouco importa visão, diante da palavra que já nos foi revelada. A palavra ainda é o parâmetro primordial e absoluto para nortear a congregação do justo. A palavra ainda vai ser o direcionamento da igreja do Senhor. E qual é o direcionamento? É a presença de Cristo, independente das circunstâncias. Deixa eu lhe dizer, Deus nos ordena, Deus nos orienta, e o medo faz com que a gente venha recuar. Jesus está no barco, o barco poderia afundar, mas eles não deveriam se preocupar. Sabia? Irmão Tiago, isso é uma loucura. Não é fé.
fé. Diga comigo, é? Que eles não tiveram. Abraão ia ou não ia matar Isaac? E o que Deus disse lá na frente? Por que ele mataria? Ele acreditava que o Deus ordenou que ele matasse o seu único filho, era soberano para o ressuscitar após o matar. Isso é fé! Eu sou quem me entenda, a obediência divina, ela é incircunstancial. Nós não dependemos de bons momentos para seguir a Jesus, para fazer a vontade, para estar ativo, para estar em movimento, para estar em relacionamento, em crescimento espiritual. Nós não precisamos de oba-oba, de um falar e de um profetizar. Nós precisamos de palavra para consolidar a fé. Entenda que é pela palavra que nos leva a orar, é pela palavra que nos leva a temer, é pela palavra que nos leva a reconhecer que Deus soberania de Deus. Aí pode pegar todo o mal que te assola, emocional, espiritual, financeiro. Deus está no barco. O barco pode afundar. Se eu estiver no barco, permaneça. Irmão Tiago me deu um exemplo onde o barco afundou e ninguém se perdeu de todo. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Roma preso. O texto diz que Deus revelou a ele: olha, Paulo, o barco vai afundar, vai todo mundo ir a pique, mas deixa eu lhe dizer, diga aí ao dono e ao chefe do barco e da embarcação que nem o fio de cabelo os pesos vão se perder, porque o meu Deus me falou nesta noite. O que é isso? É fé. Irmão, é fé. Entenda, a fé em Deus, ela é exercitada diariamente, lapidada, forjada. Pedro diz que nós somos colocados no fogo da provação divina, a qual é tirando as impurezas e purificando de acordo com os decretos divinos. Aí embarca aqui, nós estamos desesperados. Pode ser qualquer coisa, qualquer mal que te assola, enfermidade, financeiro. Descanse, Deus. A dificuldade é constante entre confiar em Deus e o medo, mas não deixe o medo lhe vencer. Se você olhar para o texto, o medo venceu os discípulos. Aí os discípulos foram lá onde Jesus fizeram o quê? Ele pode falar no texto, tenha medo não. Rapaz, é que nem um pai, é que nem um filho disse para o pai: rapaz, tu não me ama não, porque tu nem me deu um presente no dia das crianças. Tu não me ama não, porque o senhor nem foi para a minha formatura do ABC. O senhor não me ama não, porque o senhor nem sai comigo para a mamãe. Os discípulos foi quase isso. Eles chegaram e falaram: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Ou que você vai dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? Orem, não prontos, não tem orado assim, dizendo: Deus, por que esta angústia na minha alma? Deus, porque está tudo dando errado? E Jesus lá, no barco, e fazendo companhia a eles. Jesus não precisa se manifestar para dizer que está conosco. Anote isso, pelo amor de Deus. Jesus não precisa se manifestar para dizer que está conosco. Nós não vivemos no Antigo Testamento para alguém se levantar em profecia e falar: assim diz o Senhor. Acalma o teu coração, que as dificuldades da tua vida elas vão cessar. Não te preocupa, que já está escrito aqui. Não preciso de manifestações. Acontece, mas nós não somos dependentes de manifestações. Por quê? Porque nós andamos por fé. Nós não andamos por manifestações que nem no Antigo Testamento. Os homens de Deus, eles olhavam para as manifestações. Moisés sabia que Deus falava com ele, porque ele olhou para a sarça queimava e não se consumia. Ele falava: é Deus que está ali. Moisés sabia que Deus estava com ele, todo o povo de Israel, porque a manifestação do maná, da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a
que estava sendo usado era o próprio Deus. Ele já tinha essa noção. Mas no meio eles falaram: Senhor, não te importa, pereçamos. Eu já vou caminhar para encerrar. Não te importa que nós pereçamos. E quantos não estão dizendo isso? Por quê? Porque a fé está pouquinho. Está dizendo: Senhor, minha família é tua. O Senhor nem se importa com meu filho, com meu esposo desempregado, é o sacerdote do lar. O Senhor não se importa com os meus bens materiais. Tudo que eu faço é para glorificação, tudo dando errado. E Jesus está lá, calado. Irmão Tiago, o que nós devemos fazer? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. É fácil? Não é, mas é possível. Como? Sendo consolidado e moldado pela palavra. Irmão Tiago, quando Jesus se levanta, ele acalma a tempestade. Aí quando ele acalma a tempestade, os discípulos falam o quê? Quem é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, irmãos, quem é Jesus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pouco importa como você entrou nessa noite. Pouco importa eu saber de como você está emocionalmente. Pouco importa eu saber como você está espiritualmente. Mas eu quero dizer, importa qual visão você tem de Jesus. Isso vai nortear a tua vida. Isso vai nortear o teu ser. Qual é a visão que você tem de Jesus? Um Jesus manipulável, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Um Jesus medíocre, pequeno, que ele faz somente aquilo que vem lhe apraz. E quando ele não lhe dá aquilo que você quer, você se busca. Qual visão você tem de Jesus? Quem é Jesus para a tua vida? Ele é Deus. Ele é soberano. Está faltando temor ao povo. Está faltando temor. Está faltando piedade gerada pelo reconhecimento da grandeza de Deus. Quando Jó olha para Deus, a partir do capítulo 22, a Bíblia diz que Jó caiu em temor, porque não tinha até Deus se revelou a ele. Está faltando o reconhecimento de quem é Jesus. Não é que nem os hinos de Isadora Pompeu, não é o Jesus de Priscila Alcântara, é o Jesus bíblico, aquele que é soberano, aquele que pune o pecado, aquele que zela pela família, aquele que ajuda o necessitado, aquele que dá força ao abatido, aquele que ressuscita o morto espiritualmente, aquele que libera dos vícios e da política ao seja do ensino. Entenda, Jesus Cristo tem que gerar temor e temor no teu coração. Irmão Tiago, eu não tenho medo, não te preocupa não, que quando o soberano voltar, o texto diz que ele vai julgar do pensamento as palavras ditas de toda igreja. Talvez você não entendeu. Tudo está muito patente aos olhos dele. Jesus está contigo, mas você tem que saber qual é a visão de Jesus que você tem. E qual é a visão que nós devemos ter? É a visão de um Deus grande, que deve ser respeitado e reverenciado. Tem que ter ordem no reino. Ele é rei, ele estabeleceu o seu reinado parcialmente aqui. E não Tiago, eu consigo ir além, consegue, é só se sujeitar ao rei. E este rei tem poder, este rei tem graça para te dar, ele tem visão espiritual para te entregar, mas acima de tudo ele quer que tu pensa na palavra. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa para você entender melhor, porque os discípulos ficaram atônitos, porque eles estavam tendo a visão de Cristo, uma aquarelazinha, somente daquele Cristo que cura leproso, que cura o cego e que expulsa o demônio, mas ele não sabia que o Cristo ouvia até a natureza ao seu favor, porque ele é Deus. E a igreja, irmãos, ela tem perdido o sentido de Deus, quer ver? Quantos alguém não falam assim?
vida. Jesus estendeu a tua mão e a minha mão para ti. Pode pegar o pior assassino. Tem uns casos criminais que pode assistir. O cara matou 480 pessoas. E quando eu terminei de assistir um documentário, eu olhava para ele no corredor da pena da morte, e dentro de mim pulsava dizendo: ele tem direito à salvação também. O sangue de Jesus purifica ele de todo pecado. Não aceite, não é isso que você não aceita, mas o ato soberano de Deus perdoa toda a humanidade de todo o pecado e coloca a inocente diante do Pai. Irmão Tiago, é Bíblia, é justificação, é redenção. Quem é Jesus? Jesus, ele é grande. E pequeno ao mesmo tempo que cabe dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Qual é a dificuldade que você está passando? Vá orar, larga-se de desesperar, ficar correndo atrás de irmãos de profecia, vá no teu quartinho de oração. Hoje eu dava aula na ETAD, que é o meu teológico de Bacabal, e falava isso: o homem, ele é só um instrumento de Deus. Não tem ninguém aqui poderoso não. Pode pegar um homem que ora 72 horas sem se levantar. Ele é tão pecador, se der um tapa nele, ele cai. Se o pecado vir, dizia ele também. Porque quem segura o Cristo da graça é Jesus, pela misericórdia. Não são os nossos méritos. Irmão Tiago, eu estou tendo uma visão de Jesus pequeno. Não te preocupa não. Ter a fé pequena não é errado. Errado é se conformar com a fé pequena. E Jesus repreende e diz: homens de pequena fé, por que duvidar? Por que vocês estão temendo? E eu quero exercitar a minha fé, pois Deus vai te dar dificuldade. Eu quero exercitar a minha paciência e a minha persistência. Deus vai quebrar tudo e vai te colocar no caminho. Irmão Tiago, assim é o meio que Deus usa para trabalhar. A uva, ela só é feita depois dela, o suco de uva só é feito depois de ser esmagado muito. Aí sai o suco, aí coloca na fermentação, aí depois passa pela decantação, e assim vai, irmão, todo o processo. O processo de Deus sempre vai ser esse, enquanto a gente viver aqui, até a gente falar assim: Jesus, eu não entendo nada da tua vontade, eu estou angustiado, eu estou chorando à toa, isso está me tirando a paz, mas mesmo me tirando a paz, eu vou deixar o Senhor resolver e confiar que o Senhor vai resolver. É desse jeito, irmão, cunhado. Não é fácil não. Não é fácil não. Começa com a cabeça. Hoje é Santa Ceia. Por que eu estou falando acerca de quem é Jesus? Porque nós vamos celebrar a ceia desse Deus tremendo e grandioso. Glória a Deus. E a ausência de temor e a ausência de compreensão correta de Deus, nós vamos apenas tomar um suco de uva e comer um pão normal. Mas se você entende que Ele é Deus, que Ele te salvou, que Ele perdoa os teus pecados, que Ele está contigo no barco, que Ele está contigo aí, que Ele está se revelando na dificuldade, e que você entende que servir Jesus é coisa séria, você vai entender que é mais do que o pão e o suco. Você vai entender que é o cerimonial. Oh, Jesus, nós te amamos. É o memorial a qual a gente está dizendo em alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus e o teu povo, o Senhor que está aqui, dentre eles tiver alguém que tinha uma visão míope e pequena acerca de Jesus. Oh, meu Deus, te revela a Ele. Usa os teus meios pedagógicos, usa as ferramentas disponíveis no mundo. Oh Deus, agora
servir. Nos ajuda a te adorar. Meu Deus, que nós possamos entender que não é um pão e um suco, mas é símbolo do teu corpo e do teu sangue derramado no Calvário. Perdoa os pecados, Senhor, nossos pecados, pecados que não trazemos à memória. Dá-nos um abraço de perdão, um abraço de misericórdia, um abraço de conforto, e te revela a nós, te revela a nós, te revela a nós, te revela a nós, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Se coloque em pé, vamos.